Hoje eu vou falar com vocês sobre o design centrado no ser humano. É uma proposta para o desenho de produtos onde as pessoas estão no centro desse desenvolvimento. Para que nós vamos utilizar uma metodologia centrada no ser humano? Isso deve acontecer sempre que a gente pretende inovar na base da pirâmide social, encontrar uma nova região onde a gente deseja inovar, onde a gente deseja implementar um novo produto, adaptar tecnologias a uma região específica, entender as necessidades dos usuários, descobrir novos métodos de medição e de monitoramento. O motivo, né, principal foco do HCD, né, do Human Centered Design, é examinar a necessidade das pessoas, quais são seus desejos, seus comportamentos. A ideia é a gente ouvir essas pessoas e entender o que elas querem. Então, as pessoas cujas vidas nós queremos influenciar com as nossas soluções, nós devemos observar mais de perto, né? Nós devemos ouvir para então pensar que tipo de produto desenvolver. E o HCD tem 3 lentes. Essas 3 lentes, a lente do desejo, a lente da praticabilidade e a lente da viabilidade, são as lentes que nós devemos usar para entender o que as pessoas querem. Então, a solução a ser proposta, ela deve estar nessa zona de interseção dessas 3 lentes. E a ideia é que a gente se preocupe em propor um produto ou uma solução desejável, mas que essa solução ela possa ser desenvolvida na prática e ela seja viável. A primeira etapa do processo do HCD é ouvir. Ouvir a equipe de design deve ouvir as pessoas para que essas pessoas possam inspirar aquilo que vai ser desenhado, aquele produto que vai ser desenhado, e para que com isso a gente seja capaz de conduzir pesquisas de campo que levem a esse conhecimento profundo do que as pessoas querem. A segunda etapa é criar. Nessa etapa, nós vamos trabalhar em equipe para que aquilo que foi escutado, aquilo que foi ouvido, possa ser traduzido em estruturas, em oportunidades, soluções e protótipos para os usuários. Nessa fase, a gente vai passar do pensamento concreto ao abstrato, né? Aquilo que é palpável, aquele desejo que a gente reconhece na etapa anterior, vai, nesse momento, gerar um conjunto de ideias mais abstratas para que a gente possa, então, criar soluções e, posteriormente, protótipos que são, novamente, mais concretos. A terceira etapa é implementar. Essa fase marca o início da implementação de uma solução que seja capaz de atender aquele problema, aquela questão ouvida, desejada pelo público-alvo para o qual a gente está desenvolvendo um produto. É nessa fase que nós vamos verificar, vamos usar as lentes para verificar de forma mais profunda a viabilidade do projeto. Então, aqui a gente pode observar que nós temos aí um gráfico que mostra como nós vamos trafegar entre o concreto e o abstrato, percorrendo essas 3 fases aí, passando por ouvir, criar e implementar. Então, na verdade, a gente começa com observações bastante concretas daquilo que precisa ser desenvolvido, daquilo que é desejado. À medida que a gente avança escutando as pessoas, escutando os usuários potenciais do nosso produto, nós vamos caminhando para um terreno mais abstrato,
onde a gente observa as narrativas, os temas, as oportunidades, e aí a gente volta novamente a caminhar para o terreno concreto quando nós começamos a desenhar as soluções, os protótipos e o plano de implementação para efetivamente implementar uma solução. Então, agora vamos observar essas 3 fases do HCD com um pouco mais de detalhes. Então, ouvir, né? Ouvir é projetar soluções inovadoras, soluções relevantes que vão atender às necessidades das pessoas. Isso começa com o entendimento das necessidades, das expectativas e as aspirações para o futuro dessas pessoas. O objetivo dessa fase, os objetivos são determinar quem deve ser abordado, ganhar empatia e coletar histórias. Os resultados dessa fase envolvem as histórias das pessoas, as observações sobre a realidade dessas pessoas, o entendimento profundo das suas necessidades, das barreiras e restrições que são enfrentadas. Num primeiro momento, para ouvir, nós precisamos definir um objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico, ele deve ser expresso com frases que tragam um senso de possibilidade daquilo que pode ser feito. Então, por exemplo, criar estratégias de engajamento para adolescentes no combate à desinformação. Então, o objetivo estratégico é um objetivo de longo prazo, é um desafio que vai guiar a criação do produto. O produto é a solução a ser proposta para esse desafio. No segundo momento, nós devemos avaliar o conhecimento pré-existente. E essa imagem ilustra bem, né, um iceberg, onde a gente vê ali a pontinha, né, do que o conjunto de usuários, a comunidade, o espaço, as pessoas, o público-alvo nos apresentam, mas na verdade tem muito além daquilo. E isso significa trazer à tona, né, avaliar esse conhecimento pré-existente, é trazer à tona um conjunto de conhecimentos que são relacionados ao desafio, né, o desafio que foi identificado. E isso envolve documentar o que já se sabe e descobrir o que ainda não se sabe. Então, essa avaliação do conhecimento pré-existente vai ajudar a definir os métodos de pesquisa para ir mais a fundo, o plano de recrutamento dos entrevistados, o guia dessas entrevistas, e isso vai nos permitir responder aonde estão as maiores necessidades de pesquisa, de levantamento de mais informações. Quais que são as estratégias a serem adotadas para isso? Como nós podemos estruturar uma entrevista para obter as informações necessárias? E aí, no passo seguinte, nós vamos identificar, né, nós devemos identificar com quem conversar para levantar essas informações. E isso envolve recrutar participantes apropriados e inspiradores, o que não é simples, e também exige aí um balanceamento desses participantes com os quais nós vamos conversar, para que a gente seja capaz de cobrir todos os sexos, todas as classes sociais, para a gente ter um grupo diversificado, inclusive que represente os extremos, né, tanto aqueles que têm opiniões mais e menos divergentes, para que a gente, com um grupo menor de pessoas, a gente seja capaz de observar e de identificar todos os pontos necessários. E aí, então, a gente passa para a etapa de escolha dos métodos de pesquisa, uma vez que nós já identificamos quem nós devemos buscar, né? Quais são as pessoas que nós devemos ouvir. Nós agora vamos pensar em como nós vamos ouvir. E isso é interessante não só para entender os indivíduos em si,
né, que fazem parte do nosso grupo de usuários, da comunidade, do ambiente, do contexto, para o qual nós vamos desenvolver um produto, mas serve também para a gente entender o comportamento das pessoas que fazem parte desse grupo. Então, nós temos aí uma lista de opções, né, uma lista de métodos de pesquisa, e nós vamos percorrer agora cada um deles para entender o papel e a contribuição de cada um deles. O primeiro método, a entrevista individual. Com a entrevista individual, nós vamos fazer um mergulho profundo no comportamento, nas razões, na vida, no contexto das pessoas para a qual nós desejamos desenvolver um produto. Então, se for possível, é interessante a gente encontrar o participante, o entrevistado, no seu próprio ambiente, no seu próprio contexto, por exemplo, de trabalho, ou de estudo, ou na sua casa, né, dependendo do que a gente deseja, das pessoas que nós iremos buscar, para que isso permita observar ali o seu espaço, o seu contexto, os objetos que circundam essa pessoa. Tudo isso traz informações importantes para nós. E é importante, é fundamental, na verdade, que a gente elabore um roteiro ou um guia para essas entrevistas. Esse guia vai ter um conjunto de perguntas e há um agrupamento de perguntas, uma ordem que essas perguntas devem ser feitas, deve ter também a indicação de uma técnica de entrevista a ser utilizada. Então, isso precisa ser bem definido para o sucesso dessa ou dessas entrevistas individuais. O segundo método é a entrevista em grupo. A entrevista em grupo é muito útil quando a gente deseja obter informação rápida, né, sobre uma comunidade ou um grupo envolvido. E é útil quando a gente quer compreender a dinâmica desse grupo, como ele se relaciona, quais são os problemas em comum, quais são as observações de cada um em relação ao outro. Então, é importante a gente dar chance para todo mundo falar, todo mundo ter oportunidade de apresentar o seu ponto de vista. Também é necessário um roteiro ou guia dessa entrevista em grupo, também um conjunto de perguntas estruturadas. E, além disso, é importante motivar que todos participem, né, e gerenciar o domínio da fala. Às vezes, um participante é mais falante e ele inibe a participação de alguém no grupo que tem uma contribuição importante. Então, a gente precisa fazer esse gerenciamento do domínio da fala nesse método. Já a entrevista com especialistas, ela é muito interessante quando a gente deseja identificar técnicas ou informações com mais profundidade. E a gente pode usar esse tipo de entrevista para aprender sobre a história de um grupo, de uma comunidade, ou sobre um tópico, um assunto específico. Também pode ser interessante para entender a legislação ou um conjunto de diretrizes que afeta um projeto, o desenvolvimento de um produto em si, porque essa pessoa, esse especialista domina esse conhecimento, ou para coletar informações sobre tecnologias recentes, sobre novidades acerca de um determinado assunto. Então, nesses casos, a entrevista com o especialista é bastante válida. A descoberta orientada na verdade, o recrutamento de membros, de pessoas do grupo que é o nosso foco, da comunidade, do nosso público-alvo. Essas pessoas são, na verdade, quem tem o maior domínio, o maior entendimento do desafio estratégico ou do problema que incita a criação, a definição de um desafio estratégico. E recrutar essas pessoas para elas atuarem como pesquisadores, como tradutores, projetistas, ou como qualquer tipo de papel que possa trazer uma informação-chave para o nosso projeto, é bastante importante.
O mais interessante é ter pessoas que tenham um perfil inovador, que tenham feito coisas diferentes dentro daquele grupo, daquela comunidade, né? Que não tenham ali um comportamento padrão, mas que se destacam de alguma maneira. E a gente deve pensar em como nós podemos associar esses indivíduos para buscar novas soluções, para inovar, né? Como nós podemos ter alguém, recrutar alguém que faz parte do problema, do contexto onde a gente visualiza um desafio estratégico que vai guiar o produto a ser desenvolvido, e essa pessoa vai trazer aí inspiração para novas soluções. Além disso, é importante a gente também ter claro como o conhecimento dessas pessoas vai ser aprendido pela equipe de desenvolvimento do produto, como nós vamos levar isso em consideração. A imersão em contexto é um outro método e também muito útil, envolve a visita ou a inserção da equipe de desenvolvimento, da equipe de design, no contexto aonde o nosso público-alvo atua ou aonde nós queremos desenvolver. E é interessante porque isso dá oportunidade de que a gente converse com esse grupo, com as pessoas que fazem parte dessa comunidade e entenda as experiências dessas pessoas. Porque muitas vezes, numa entrevista, a gente é capaz de observar o que essas pessoas pensam, mas muitas vezes o que elas fazem é diferente do que elas pensam. Então, nesse tipo de método, essa imersão, ela permite que a gente se coloque no lugar do outro e vá além do que as pessoas dizem, para que a gente seja capaz de entender o que as pessoas pensam e o que as pessoas sentem. Então, é uma oportunidade, uma metodologia bastante rica. A autodocumentação é um método aonde o pesquisador ele não pode estar imerso no contexto aonde há um problema, né, aonde nós visualizamos o desafio estratégico, mas é possível contar com membros, com pessoas daquele grupo para documentar as suas experiências, seus sentimentos, as atividades desenvolvidas, as tarefas desenvolvidas, os seus comportamentos. E aí, para isso, além de decidir o que essas pessoas vão documentar, é importante também definir como elas vão documentar. Elas vão gravar, elas vão fotografar, elas vão anotar. Então, é necessário instruir essas pessoas para essa documentação, para elas realizarem essa documentação. E depois disso, é importante revisar esse material, essa autodocumentação, junto com essas pessoas, para que a gente possa questionar por que elas escolheram aquelas determinadas informações, sentimentos, atividades, comportamentos para documentar e como elas se sentem a respeito de cada uma daquelas informações que foi documentada. A inspiração em novos locais, aí o último método que nós temos aqui e que nós podemos levar em consideração no desenho, né, no design do nosso produto. Essa inspiração em novos locais é, na verdade, observar experiências similares, a gente não se aprofundar somente no nosso tema, na nossa questão, no nosso problema, mas visualizar aquilo em outros contextos, em contextos semelhantes. Isso faz com que a gente pense as atividades, os sentimentos, os comportamentos que estão relacionados ao nosso problema, num contexto diferenciado, e isso pode enriquecer muito o nosso olhar. Então, é importante que a gente faça observações, que a gente faça anotações quando nós somos capazes de ter essa inspiração ou essa oportunidade de
olhar para contextos similares para que a gente seja capaz de nutrir as nossas ideias e com isso, observar de uma maneira diferente um problema. Então, passados esses métodos, a gente encerra essa fase, a fase de ouvir, e a gente vai passar, então, para a etapa seguinte, que é a etapa de criar. Então, uma vez que nós ouvimos, levantamos informações, utilizamos métodos diferentes para isso, nós vamos transformar esse conteúdo, essas informações, essas pesquisas, a partir de um processo intermediário de síntese e interpretação. Então, isso requer o filtro e a seleção dessas informações obtidas, traduzindo insights, né, ideias que surgem, que são surpreendentes sobre a realidade em oportunidades para o futuro. Os objetivos dessa etapa são entender os dados que foram obtidos, identificar padrões, definir oportunidades e criar soluções. Então, essa é a etapa mais abstrata do processo, é onde nós vamos levantar várias ideias. Nós vamos transformar necessidades concretas dos indivíduos em insights, né? Ou seja, em ideias mais gerais e em modelos, em sistemas. E para isso, nós vamos criar oportunidades, nós vamos definir oportunidades diante daquilo que foi ouvido na etapa anterior. E nós temos aí algumas etapas para criar. A primeira etapa né, a primeira fase é a fase de síntese, depois a fase de brainstorming, depois o protótipo e o feedback. Todas essas etapas para criar, elas devem ser observadas com a lente do desejo. Ou seja, a gente deve estar mais preocupado em quantidade de ideias, de insights e que estejam ali com foco no desejo daquele grupo, daquela comunidade, do nosso público-alvo. Os resultados dessa etapa são oportunidades, soluções e protótipos. Então, nós vamos ter ao final dessa fase aí até a criação de protótipos ou de modelos. Para isso, primeiramente, é importante desenvolver a abordagem, né? Então, definir qual que é a abordagem que vai ser dada para a etapa de criação. Então, nós temos duas opções: a abordagem participativa, aonde nós vamos levar em consideração uma pessoa ou um conjunto de pessoas daquele grupo, daquela comunidade que faz parte do nosso público-alvo, e essa pessoa ou essa equipe que faz parte dessa comunidade ou grupo vai participar ativamente dessa etapa de criação. E uma outra opção que nós temos é a abordagem empática. Na abordagem empática, nós precisamos pensar como as pessoas que são atingidas diretamente pelo problema, pelas pessoas que fazem parte do contexto que foi escutado. Então, não é olhar para toda a informação que foi levantada na etapa anterior com a nossa própria bagagem, mas sim olhar de maneira empática, olhar como se fosse o outro, como se fosse aquelas pessoas que foram atingidas. Depois disso, nós devemos compartilhar histórias. As histórias, né, contar histórias, transforma o que nós ouvimos durante as pesquisas em dados, em informações que vão inspirar a criação de oportunidades, ideias e soluções. Essas histórias, elas são baseadas em pessoas reais, nos seus contextos, elas não são somente resumos. Então, por exemplo, nós vamos, dentro da equipe que nós vamos formar, nós vamos fazer entrevistas individuais, entrevistas em grupo, imersões,
entre outras metodologias para ouvir as pessoas que fazem parte do contexto do nosso público-alvo. E aí, cada um de nós, ou cada dupla, vai levantar um conjunto de histórias. No momento, nessa fase de criação, em que nós vamos compartilhar essas histórias que foram ouvidas, que foram anotadas, que foram documentadas, nós vamos ter uma oportunidade de trazer o nosso olhar e sintetizar aquilo que foi ouvido. Então, isso é bastante útil, porque são registros dessa nossa audição, desse nosso momento de ouvir o público-alvo, de ouvir a comunidade ou os usuários. E isso vai nos ajudar a contar essas histórias uns para os outros, dentro da nossa equipe ou do nosso grande time. Isso vai nos ajudar a imaginar as soluções para os problemas que foram ali já apontados, de certa maneira, por essas pessoas. E aí, na sequência, nós devemos identificar padrões. E isso é, na verdade, a extração de sentido da pesquisa, né, daqueles dados que foram pesquisados, das informações que foram obtidas, a partir da observação de padrões, de temas, de macro-relações entre as informações que nós escutamos. Então, muitas vezes, esse processo de identificar padrões, ele pode ser confuso, ele pode ser complicado, mas ele é recompensador, porque o seu resultado é bastante válido para o processo como um todo. Então, no momento em que a gente tenta identificar grandes categorias, a gente consegue estabelecer relações entre informações obtidas com um determinado participante por uma entrevista individual e com outro participante numa entrevista em grupo, nós começamos a nos debruçar sobre o contexto em si, sobre o ambiente ou a comunidade para a qual nós vamos desenhar o produto. E aí, nós temos, então, alguns métodos para isso. O primeiro deles é extrair insights principais. Então, os insights, eles são revelações, coisas que a gente não espera, mas que nos chama atenção, mais do que qualquer outra coisa. Os insights, muitas vezes, eles extrapolam as histórias individuais, eles são verdades mais abrangentes, são ideias que a gente consegue observar em várias falas. Os insights, eles vão permitir que o desafio estratégico, né, ver o objetivo estratégico de uma perspectiva diferente. Então, a gente começa definindo ali um objetivo estratégico. À medida que a gente escuta as pessoas e que a gente começa a focar na extração dos insights principais, a gente começa a dar um pouco mais de personalidade ou de personificação para esse desafio estratégico. A gente vai olhar ele sob a perspectiva das pessoas que nós ouvimos. E para que a gente obtenha esses insights, é importante selecionar a informação principal daquilo que se ouviu, agrupar os pensamentos, né? Então, ouvimos muitas coisas, dessas coisas que foram aí escutadas, como nós podemos agrupar de maneira lógica aquilo que indica um processo, aquilo que indica um tipo de resultado que as pessoas esperam. Então, nós vamos agrupar os pensamentos e nós vamos nivelar isso em macro pensamentos. Então, muitas vezes, um insight é, na verdade, uma ideia muito específica, enquanto o outro é uma ideia mais generalista. E nós devemos, então, para extrair os insights principais, nivelar esses pensamentos e essas ideias como um todo. E aí, um outro método é encontrar temas. Encontrar temas é, na verdade, explorar as semelhanças e as diferenças e interrelações entre as informações. Então, nós vamos descobrir categorias e grupos.
Então, quais ideias estão relacionadas, têm algo em comum e formam uma categoria? E aí, depois, nós vamos encontrar o relacionamento entre essas categorias. Elas estão todas no mesmo nível ou eu tenho subcategorias daquelas informações que foram trazidas a partir da etapa de ouvir? E aí, nós vamos, no esforço de agrupar e reagrupar, nós vamos decompor e analisar esses dados obtidos na etapa anterior de várias maneiras diferentes. E com isso, nós vamos encontrar significado para aquilo que foi escutado. E é importante a gente procurar o feedback da equipe, de todos os envolvidos. E explicar, por exemplo, porque alguns de nós definiu certos agrupamentos de temas para que o restante da equipe seja capaz de entender e dar o seu feedback. E aí o método seguinte é a criação de estruturas. O compartilhamento das histórias, à medida que nós vamos passar pela etapa de compartilhar histórias, nós vamos evidenciar se um tema específico que foi observado, que foi escutado em algum tipo de entrevista, por exemplo, ele se encaixa num sistema maior ou num tema maior, ou se ele está ligado a outra peça de informação. Se isso acontece, se a gente começa a perceber essas ligações, criar uma estrutura, né, mapear uma estrutura com os temas observados, os temas escutados, pode fazer com que a gente tenha uma representação visual dessas relações, e isso vai mostrar os diferentes elementos e atores, como eles se relacionam. E com isso, nós vamos situar as informações das histórias que foram escutadas num contexto mais abrangente. Nem sempre a criação de estruturas é necessária, mas ela é também aí um caminho possível para identificar padrões. E aí, então, nós vamos criar áreas de oportunidade. E aí é bem importante a gente entender o que são essas áreas de oportunidade. Traduzir os insights em oportunidades consiste em passar do estado atual para o estado onde a gente vislumbra possibilidades futuras. Então, nós vamos transformar tudo aquilo que foi escutado em possibilidades, em potenciais soluções. Então, uma área de oportunidade é um passo para gerar ideias. É a rearticulação dos problemas ou das necessidades encontradas a partir da etapa anterior, para inspirar a geração de ideias novas, completamente novas. Então, isso ainda não é uma solução. Uma área de oportunidade não é uma solução. Ela é, na verdade, um caminho que possibilita criar várias soluções. Então, ao criar as áreas ou a área de oportunidade, nós devemos criar um modelo mental que sugira possibilidades, que dê a gente caminhos, várias possibilidades. Essas várias possibilidades são diferentes soluções que podem ser criadas. E aí, depois dessa etapa, nós devemos fazer brainstorms de novas soluções. O brainstorm, ele é, na verdade, um processo de troca de ideias, aonde a gente consegue pensar de uma maneira muito abrangente, sem restrições organizacionais, operacionais ou tecnológicas. É, na verdade, a oportunidade de pensar em todas as possibilidades, sem nenhum tipo de limitação. E essa liberdade que o brainstorm dá para as novas soluções, para o levantamento de novas soluções, considerando tudo aquilo que já foi aprendido até aqui,
vai trazer muitas soluções que podem não ser viáveis, que podem não ser tão desejáveis, que podem ser impraticáveis, mas vai dar a oportunidade de surgir soluções que estão ali entre a área de interseção da lente do desejo, da viabilidade e da praticabilidade. E a gente, então, passa para uma etapa muitíssimo importante, que é a etapa onde nós vamos construir protótipos. Construir para pensar. Então, é criar soluções que possam ser comunicadas a outras pessoas para tornar essas ideias melhores. Então, é como a gente desenhar aquela potencial solução para que no momento em que a gente torna aquilo mais palpável, outras pessoas podem fazer considerações e essa ideia pode ser melhorada. E aí nós temos a etapa de feedback. Depois que essas soluções são geradas, é hora de apresentar e de coletar os feedbacks de todos os participantes, das pessoas envolvidas, das pessoas que foram ouvidas, de nós que vamos formar uma equipe para desenhar produtos. E a gente, então, finaliza com essas soluções essa etapa de criar e a gente entra na etapa implementar, é onde a gente vai novamente caminhando para o mundo concreto. E aí, uma vez que a gente criou várias soluções desejáveis, é hora da gente entender como nós podemos tornar essas soluções viáveis. Essa fase de implementação, ela vai levar à realização das melhores ideias. Então, o seu objetivo é identificar as capacidades necessárias, criar um modelo financeiro sustentável, desenvolver a sequência de projetos de inovação e criar pilotos medindo o seu impacto. Os resultados dessa etapa são a análise de possibilidade, análise de viabilidade, um pipeline de inovação, que na verdade é um mapeamento das etapas de inovação, o plano de implementação e um plano de aprendizado. Vamos passar agora as etapas. Para implementar, a gente começa com o desenvolvimento de um modelo de receita sustentável. E aí, o sucesso de uma solução, o sucesso de um produto a longo prazo, ele depende do desenvolvimento intencional de uma estratégia de rentabilidade que possa sustentar a sua oferta a longo prazo. No nosso caso em específico, nós não vamos até a etapa de implementação. Mas é importante a gente ter em mente que o primeiro passo da etapa de implementação é ter um modelo de receita, né? De onde vem o recurso e como o resultado que eu entrego é sustentável, né? Sustenta que aquilo continue sendo produzido. Então, é bem importante essa etapa aqui para a implementação de projetos, né? Para implementar e criar produtos futuros. Identifique capacidades necessárias. Isso aqui é bem importante para a gente observar dentro de uma equipe, dentro de uma organização, quem são as pessoas que vão ajudar e vão viabilizar as soluções. Então, a gente deve pensar na experiência do nosso cliente, né? Como a comunidade, os usuários finais para o nosso produto, eles vão comprar ou vão experimentar a solução. E aí, quais são as capacidades requeridas para tornar essa solução real? Isso é super importante. Planeje um conjunto de soluções. Então, para entender como as novas soluções
vão influenciar e vão expandir a organização, né, a comunidade para a qual nós estamos desenhando um produto, nós devemos mapear cada uma dessas soluções. Então, vamos questionar se a solução ela é focada no grupo atual de usuários ou clientes ou se ela expande esse grupo atendido. E aí nós vamos planejar o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, vamos adaptar o que nós temos para as soluções que já podem ser desenvolvidas. E vamos, claro, né, ter um foco naquilo que pode ser desenvolvido depois. E aí nós temos uma etapa bastante importante, que é a criação de um calendário de implementação. Então, nós vamos mapear as soluções de acordo com os seus prazos, com seus cronogramas de desenvolvimento. E aí é importante a gente categorizar essas soluções entre aquilo que envolve uma inovação incremental, né, aquilo que é um acréscimo apenas naquilo que já é feito na organização, na instituição, na comunidade ou no grupo aonde nós iremos desenvolver um produto, e aquilo que é uma inovação revolucionária, aquilo que muda completamente a maneira como as coisas são feitas. Porque, é claro, aquelas inovações que são incrementais, elas são mais simples e elas requerem muitas vezes menos tempo. Então, é importante fazer esse mapeamento e essa distinção para a gente ter um calendário de implementação adequado. E aí nós devemos planejar mini pilotos e interações. É interessante a gente pensar em mini pilotos porque um produto, ele desencadeia um grande projeto a ser desenvolvido. E é muito válido a gente dividir esse grande projeto em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços vão ser esses mini pilotos, que vão ser produzidos, que vão ser testados, para a gente então partir para a grande escala e implementação completa. Então, é fragmentar aí o projeto como um todo em pequenas partes. E, por fim, nós vamos criar um plano de aprendizado. Quando a gente inicia a implementação, é importante continuar e aprender sobre o desempenho das soluções e continuar aperfeiçoando o projeto, né? O projeto ele não deve ser, ele não deve se estagnar. A gente deve estar sempre num processo de troca com o grupo, com a comunidade, com os nossos usuários finais, para que à medida que a gente avança no desenvolvimento do projeto, para a implementação aí de um produto, para a criação de um produto, a gente seja capaz de avaliar, de medir como aquilo está impactando para aqueles usuários, como eles estão respondendo a aquelas novidades e se a gente continua atendendo às suas expectativas. Todo esse esforço de ouvir e de criar, ele é muito válido para a gente ter propostas mais assertivas, para a gente desenhar produtos adequados, mas na etapa de implementação a gente não deve deixar de lado esse contínuo aprendizado e essa contínua avaliação do impacto que aquele determinado produto traz para os usuários finais. Para a gente para não acontecer da gente chegar ao final de um projeto e a gente não atender mais a expectativa do usuário porque o seu desejo mudou ou porque, enfim, novas necessidades surgiram. Então, com isso, a gente consegue aí passar por todas as etapas do HCD, então, dessa opção de desenvolvimento, né, de design de um produto com o foco no ser humano. Então, por isso, a gente tem aí uma etapa de ouvir as pessoas, que é bastante extensa, e uma etapa de criar com base nisso que foi escutado, também bastante importante, para só posteriormente a gente caminhar para a implementação.